pagando dívida. Vocês vão escrevendo aí, eu tô quitando as dívidas, né? A Bíblia diz, não devei nada a ninguém, a não seja o amor, então. Então, a única coisa que vai nos ligar mesmo, eu e o pastor Paulo, é o amor. A dívida estou pagando, né? Irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês todas as vezes. Eu fico contente quando eu venho aqui, porque eu sei que esta casa é uma casa onde Deus fala conosco. Você crê nisso ou não? Amém? Eu creio nisso. E eu creio que hoje vai ser diferente, não vai ser diferente. Deus vai continuar falando conosco. E o pastor Paulo falou com a Luzia disse, mas ontem foi um dia tão corrido que nós não paramos assim para meditar. Assim. Aí ontem ela disse, quem que prega? Sou eu ou você? Aí eu disse, não sei, né? Se pudesse fugir dos 2 dias, eu fugia, mas tem que cumprir uma agenda, né? Então, e eu tinha colocado no Deus, eu falei com Deus, Deus colocou uma palavra no meu coração. Mas quando eu cheguei aqui, que eu estava ajoelhando, eu estava assim pensando, e eu orei ali, eu disse, não, Jesus, Deus falou comigo, eu vou pregar uma palavra que não era que eu ia pregar, não. Tá? E aí o Silas, cadê o pastor Silas, que deu testemunho? Vou dar porção a ele agora. Aí veio e contou um testemunho aqui e eu acho que é isso que Deus quer que a gente ouça nesta noite. Vocês estão comigo ou não? Eu vou pregar sobre cinco passos. 5 passos que nós devemos dar para ver o impossível de Deus acontecer na nossa vida. Você precisa de alguma coisa impossível de Deus aí ou não? Oi? Você precisa de alguma intervenção de Deus? Eu preciso. E eu todo dia, minha oração, eu digo a Deus, Deus, você tem que intervir na minha história, porque senão a minha história vai ser uma história de fracasso. Se o Senhor não intervir na minha história, na história da minha família, na vida dos meus filhos, eu não sei aonde é que nós vamos chegar. Mas pela misericórdia dEle, Ele tem intervido nas nossas vidas e as coisas têm fluído. Amém, irmãos? Então, 5 passos. Você poderia também dizer assim, 5 ingredientes para que as coisas dêem certo na sua vida, na nossa vida? Amém? Está lá em 2 Reis, capítulo 7. Eu me sinto dessa igreja, sou ovelha do pastor Paulo, né? Servo do pastor Alex. Já disse o pastor Paulo, na hora que ele quiser mudar o nome lá da igreja, ele pode. Mas ele disse, não, vamos lá, vamos caminhando junto aí. Tá? Eu estou esperando, né? 2 Reis, capítulo 7. Deixe sua Bíblia aberta aí. Irmão, é uma história que nós conhecemos muito. E deixa eu fazer uma pergunta aqui. Não leia ainda, não, ouça aqui. Se cortaram, ou houve uma tempestade, a árvore caiu e virou, e as raízes saíram, e o seu tronco caiu na terra, e o tempo passou, e esse tronco se envelheceu na terra. E quase apodreceu, as suas raízes estavam fora da terra, porém passava um rio perto desse lugar, dessa árvore. E eu quero te perguntar a você, será que essa árvore poderá brotar novamente? Sim ou não? Você acha que há esperança para essa árvore? Oi? Jó fala isso, fala ou não fala? Amém? Ele diz, será que uma árvore que o seu tronco caia no chão, envelheça, a sua raiz esteja fora, e será que há esperança para essa árvore? Oi, sim? A Bíblia diz que, Jó disse, há esperança para uma árvore, ainda que ela esteja caída, e seu tronco envelheça na terra, e suas raízes coisas. Porque é o seguinte, ao cheiro das águas, não precisa estar nas águas, ao cheiro das águas, ela irá brotar. Amém? E a Bíblia diz que Jesus é a água viva.
Interessante que nós não estamos sentindo o cheiro de Jesus. Ele está fluindo nas nossas vidas. E eu quero te dizer o seguinte, independente da circunstância que você esteja vivendo, independente dos problemas, independente da dor, independente de qualquer coisa, que por mais difícil que seja para mim e para você, a água de Deus que está fluindo em nossa vida mudará a nossa sorte. Mudará a nossa história, mudará a nossa família, mudará o nosso ministério, a nossa igreja. Tudo será mudado porque Deus está fluindo nas nossas vidas. Você crê nisso ou não? E quando eu li essa história aqui, eu fiquei abismado, irmãos. Eu já tinha lido isso aqui, mas isso me chamou muita atenção. Um dia eu estava lendo essa história aqui, e eu sei que vocês conhecem, para nós não perdermos muito tempo, né? Eu quero terminar depois da meia-noite. Posso ouvir amém ou não? Antes da meia-noite eu acabo. Eu estava lendo essa passagem, e essa passagem diz o seguinte, que a Síria veio e cercou a Samaria. E esse cerco durou um bom tempo. E quem estava fora não entrava e quem estava dentro não saía. E a circunstância, a situação começou a ficar muito difícil dentro da cidade. A comida ficou escassa, a água já não tinha mais. E eu creio, a Bíblia não diz, mas eu creio, assim literalmente, que havia cadáveres no meio da cidade. E aí eu posso imaginar o mau cheiro que estava dentro de Samaria, né? A Bíblia diz que a comida estava tão escassa, mas tão escassa, que a situação estava tão negra, que estavam se vendendo uma cabeça de jumento, por 80 círculos de prata. Cabeça de jumento por 80 círculos de prata. Não valia 2 círculos, não valia 1, mas estava sendo vendido por 80. Quem tinha um jumento que estava morrendo de fome, se vendia a cabeça por 80 círculos de prata. E a situação não ficou aí não, ela foi piorando que, como não tinha mais cabeça de jumento para ser vendido, não havia gado, diva, não havia nada, aí se fizeram o seguinte, as mulheres começaram a acertar uma coisa, e a Bíblia fala de um caso de 2 mulheres que diz o seguinte, olha, vamos fazer um acerto, o seguinte, você tem um filho, eu tenho um filho também, então eu mato o meu filho hoje nós comemos o meu filho, e amanhã você mata o seu e nós comemos o seu. Então, hoje eu mato o meu filho e nós cozinhamos ele, sentamos na mesa, a minha família, que restou pelo menos, a sua família, e nós comemos o meu filho. Mas amanhã você faz isso, amanhã você mata o seu filho, cozinha, e a minha família, a sua família, senta na mesa para comer o teu filho. E a mulher disse, não, tudo bem, vamos fazer isso. E literalmente mataram a criança, comeram a criança. E no outro dia, quando aquela mulher que tinha matado o filho, foi recorrer a outra e disse, olha, hoje é o seu dia de matar o seu filho para que nós comamos, porque senão nós vamos morrer de fome. Aí a outra disse, não, meu filho não, eu não consigo fazer isso. Não, eu não tenho como matar o meu filho. E a mulher fica revoltada e elas estão discutindo em cima do muro e o rei está passando e ela grita, ô rei, olha, resolve aqui o nosso caso, a nossa briga aqui, a nossa contenda, porque ontem essa mulher me fez uma proposta e eu matei o meu filho e comi, e ela também, para que nós não morrêssemos de fome. Porém, o acerto é que hoje ela matasse o filho dela, e ela não quer fazer isso. E o rei fica desesperado quando ouve o seu súdito, as suas pessoas da sua cidade tendo uma atitude dessa. Ele fica tão chocado que ele rasga as suas roupas reais. E interessante é que o povo vê que por baixo da roupa havia pano de saco, o rei estava vestindo de pano de saco. E ele disse para aquelas mulheres, se Deus não entrar na sua causa, na causa de vocês e na minha causa, eu posso resolver a sua questão? Será que eu posso ser juiz entre vocês em uma situação dessa? E o rei fica tão revoltado, mas tão revoltado, que ele disse, olha o seguinte, vou matar aquele homem de Deus. Quem era o homem, você sabe quem era? Tinha um homem nessa história,
Amém? Quem era? Oi? Eliseu. Deixa eu te perguntar, primeira coisa, deixa eu perguntar aqui, que tem algum homem de Deus aqui? Eu acho que alguns demoraram de levantar a mão. Tem algum homem de Deus aqui ou não? Mulher de Deus? Hã? Às vezes nós passamos por situações de quase perder a cabeça. Verdade ou não? Oi? E nós, irmãos, às vezes nós nos encontramos em cada situação. Essa semana eu me encontrei em uma situação que uma menina que está indo lá na igreja, está namorando com a igreja, me fez uma questão. E eu disse, meu Pai do céu, o que eu falo para essa moça, Jesus? Então a gente se passa por cada situação, verdade ou não? E aí a gente pergunta, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? Oi? Aí nós fazemos o que vocês estão fazendo. Oi? O que é que vocês fizeram essa semana? Oi? As coisas só se resolvem debaixo de oração e de jejum. E de santificação. A Bíblia diz que sem esta, ninguém verás ao Senhor. Você precisa de milagres, eu também preciso de milagre, é verdade ou não? Nós precisamos que Deus faça alguma coisa na nossa história, que Deus intervenha na nossa história, no curso da nossa história, porque o mundo não está fácil. E se Jesus não entrar na nossa história, irmãos, não sei como é que vai terminar a nossa história. Mas graças a Deus que Deus está controlando, dirigindo a nossa história. Amém ou não? Aí o seguinte, Deus entra na história desse povo aqui, de Samaria. Aí ouve, o rei fica revoltado e diz, eu vou matar Eliseu. Amanhã, a cabeça de Eliseu não vai estar presa no corpo não, porque eu vou matar aquele miserável. Porque ele diz uma coisa e como é que acontece? Ele não é homem de Deus? Aí, Eliseu está em casa conversando com os anciões e disse, vem aí o mensageiro do rei, trazendo a mensagem de morte. Antes que ele chegasse, Eliseu contorna o negócio. E aí quando chega o rei com a sua comitiva, Eliseu diz, para aí. Eu tenho a palavra de Deus aqui hoje. E o seguinte, Deus vai mudar esse caos que está em Samaria. Deus vai mudar essa situação. E não vai ser hoje não, mas vai ser amanhã. E é isso que eu quero falar com vocês hoje. 5 coisas, 5 passos, 5 ingredientes que eu e você precisamos ter para que a nossa história mude, por mais difícil que ela seja. Será que Deus pode mudar a situação de uma noite por dia? Pode ou não? Pode? Pode. Eu tenho toda a certeza que Deus pode. Agora, existe algumas coisas que eu e você precisamos fazer para que isso aconteça. Amém? Segundo Reis, você está com a Bíblia aberta, não está? Segundo Reis, capítulo 7. A partir do 1º versículo. Diz assim, então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, a esta hora, mais ou menos, dar-se-á um arqueiro de flor de farinha por um círculo, e 2 de cevada por um círculo, à porta de Samaria. Porém, o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disse uns aos outros. Vou parar aqui, a gente vai continuar. Amém? Primeira coisa, para que as coisas possam acontecer na nossa vida, possam mudar, está aqui, nesse 1º versículo, quando Eliseu diz, então disse Eliseu, ouvir o quê? Ouvir o quê? A palavra do Senhor. Irmãos, nós precisamos estar sensíveis ao que Deus está falando conosco.
Nós precisamos ter a sensibilidade da audição espiritual para ouvir o que Deus está falando conosco. Porque muitas vezes o que Deus está falando conosco vai totalmente de encontro à nossa realidade. É verdade ou não? Isso aqui, Deus usa Eliseu e disse: olha, amanhã vai mudar esse negócio, esse quadro vai mudar. Essa situação vai acabar. Mas o povo estava comprando uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata. E como é que isso pode mudar? Como é que essas coisas podem reverter de uma noite para o dia? Há alguma coisa demasiadamente impossível para o nosso Deus? Oi? Então, nós precisamos ter a sensibilidade de ouvir o que Deus está falando conosco. Eu não preciso ver, eu preciso crer para ver. E quando eu tenho essa sensibilidade de ouvir, irmãos, tudo pode acontecer na nossa vida. Você sabe que a audição é um dos primeiros sentidos do ser humano e o último a morrer? Eu estava lendo isso e fiquei muito alegre. Tudo que está na Bíblia tem um fundamento. As irmãs que já tiveram bebê aqui, os pais, sabe que quando a mulher está grávida, aí a mulher começa a falar com o bebê, começa a passar a mão na barriga e começa a conversar com o bebê, e o bebê começa a se mexer dentro do útero. É verdade ou não? Por quê? Porque começa a ouvir a voz da mãe. Ela passa a ter audição, de ter a sensibilidade de ouvir a voz da mãe. O pai trabalha o dia todo, não está dentro de casa, e a criança às vezes passa o dia todo sem mexer, mas quando o pai chega em casa, que passa a mão na barriga e começa a falar, a criança mexe. Aí a esposa diz: ele está mexendo, eu ouvi a sua voz. Ouviu a sua voz. Ele percebeu, ele passou o dia todo sem mexer. Mas quando você chegou, que tocou e começou a falar, ele ouviu a sua voz, ele já conhece a sua voz. Assim temos que sermos nós. Muitas vezes nós não precisamos ver, irmãos. A criança não está vendo, não conhece a face do pai nem da mãe, não conhece se a mãe é feia ou bonita, se o pai é feio ou bonito, porém conhece a voz. E quando o pai e a mãe falam, ela tem alguma reação que ela disse: eu conheço essa voz é de alguém que me ama, e que trabalha por mim, que cuida de mim. Deus está falando conosco nesta noite. Não se preocupe, porque eu sei a hora e o momento de mudar a tua sorte. Deus está no controle de todas as coisas. Você crê nisso ou não? Eu creio nisso, irmãos. Agora, muitas vezes a gente se perde, porque nós crescemos e achamos que agora somos dono do nosso nariz. Não, meu pai não manda em mim, meu pai não sabe. Meu pai ficou velho, meu pai já está caducando. Muitas vezes eu falei isso para meu pai, o senhor não sabe, meu pai, a gente está no novo tempo, meu pai. Eu agora, meu pai. E meu filho agora fala a mesma coisa: meu pai, você não sabe como é, não é que resolve esse negócio aqui no computador. E muitas vezes nós crescemos para Deus espiritualmente, nós dizemos para Deus: Deus, espera aí, fica aí, aguenta. Relaxe, fique tranquilo que eu vou resolver o negócio. E aí a gente se perde, porque nós achamos que somos capazes de fazer o que nós não somos capazes de fazer. Porque nós perdemos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Fale para a pessoa do seu lado e diga assim: não cresça não, porque Deus está falando com você. Você sabia que a pessoa, quando está na UTI, está em coma, e muitas vezes os médicos dizem assim: olha, nós não podemos fazer nada, mas ela está te ouvindo. Ela está te ouvindo. E eu tive a experiência de alguém, de uma pessoa que faleceu, já não estava mais na nossa igreja, mas alguém me contou isso, que ela estava em última. E o médico chegou de manhã e disse para a família,
de hoje ela não passa. E a pessoa que estava com ela lá no quarto disse, então vamos cantar. Vamos cantar o hino que ela gostava. E começaram a cantar o hino dela. Ela não teve reação de mão, não teve reação de cabeça, não teve reação nada, mas o médico disse, ela está ouvindo. Ela está ouvindo. Às vezes os problemas nos levam a uma atmosfera da nossa vida que parece que nós estamos mortos. Mas se você parar e começar a ter a sensibilidade, você vai ouvir a voz do Senhor. E isso vai fazer toda a diferença. Aí você diz, mas bispo, isso é antibíblico. Não, isso é bíblico, eu te provo. Um dia, Jesus estava pregando e chegou uns mensageiros dizendo, olha, eu estou te trazendo uma mensagem que 2 amigas suas mandou te dizer que o amigo a quem tu amas, aquele amigo que tu amas, lá de Betânia, está doente. Está doente. E parece que o negócio é grave, viu? E elas querem que você vá lá rápido. A Bíblia diz que Jesus ficou ainda quantos dias? Oi? Quantos dias? 4 dias. No 4 dia, chega Jesus em Betânia. Eu sou baiano por natureza, não sei, mas eu acho que Jesus deu uma passadinha lá. Jesus deve ter chegado como eu, tranquilo. Com a mão no bolso, se tinha bolso. Conversando com um, com o outro, beijando um, outro. Aí alguém disse, Jesus chegou na aldeia. Quem foi que saiu correndo? Oi? Marta saiu correndo. Aí, Jesus, se tu tivesse aqui no meio, eu não teria morrido. Aí Jesus disse, calma, Marta, que desesperei. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Calma, Marta. Jesus já morreu, Lázaro já morreu. Já morreu. 4 dias hoje, Jesus. Aí Jesus disse, calma, fique tranquilo. E Jesus vai entrando. Às vezes eu pinto isso na minha cabeça e eu disse, meu Deus do céu, se a gente não tiver sensibilidade, irmãos, a gente desespera. A gente desespera. Jesus está falando, calma, fique tranquilo, se tu creres, você não precisa ver não, só precisa crer. Creia aí, creia que o negócio vai acontecer. Aí Jesus vai, tranquilo. Aí, onde foi que puseram Lázaro? Colocaram ali, aí levaram Jesus. Aí vem Maria, Jesus, se tu tivesse aqui, meu irmão, não tem coisa. Jesus, não, fique calmo. Faz o seguinte, tira a pedra. Tira a pedra. Não, tira a pedra não, já cheira mal, tira a pedra. Jesus, ele está fedendo, Jesus está todo enrolado. Tira a pedra. Nós precisamos tirar a pedra da autoconfiança. Não, eu sou tal. Você não é nada. Você precisa ouvir Jesus. Não, eu posso. Você não pode nada. Você precisa aprender a ouvir Jesus. Eu tenho. Você não tem nada. Você precisa aprender a ouvir Jesus. Tira a pedra. Tire a pedra. Mas Jesus, tira a pedra. Aí tiraram a pedra. Aí Jesus olhou para um, eu acho que Jesus olhou para um, olhou para outro e disse, Lázaro, ô Lázaro, sai para fora. Aí de repente todo mundo assim como vocês estão. Nesse instante vem um morto, todo enfaixado. Como é que anda enfaixado? Eu queria estar naquele dia para ver. E se pula e perde o equilíbrio e cai e morre de novo? Vem um morto. Sabe o que eu aprendo nisso aqui? Que tem morto com mais sensibilidade de ouvido que os vivos. É bíblico. Vem um espancando jumento. Quem foi? Oi? Balaão, espancando jumento, o jumento empacou. O jumento empacou e ele bate. Aí o jumento deve ter dito, ô seu jumento,
Está vendo não que tem um anjo aqui, seu jumento? Tem gente que está, não quero ofender, isso é só lá na New Hope, aqui não tem não. Mas tem gente que está dentro da igreja e não tem a sensibilidade do que Deus está fazendo. Não tem a sensibilidade de ouvir o que Deus está ensinando, gente. Deus está trabalhando conosco e nós precisamos ter a sensibilidade de ouvir, para que as coisas mudem na nossa história. Nós precisamos ouvir. Deus está dizendo, não, o caminho não é esse. O caminho não é esse. Olha, não vá para a direita nem para a esquerda. Quando ouvires por trás dizendo, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Andai no caminho, o caminho é esse. Nós precisamos ter a sensibilidade de ouvir. Lázaro, 4 dias morto. Mas quando Jesus chama Lázaro, Lázaro sai para fora. Eu quero te dizer o seguinte, que desde o começo da sua história cristã, até o último dia, você tem que morrer ouvindo a palavra de Deus. Você tem que ouvir tendo a sensibilidade de ouvir a Deus. Para que a nossa história mude, irmãos. Para que as coisas tomem um rumo diferente. Nós não crescemos, nunca nos tornamos adultos diante de Deus. Nós somos sempre criança, e quando nós nos mantemos como crianças diante de Deus, nós continuamos sendo obedientes à voz de Deus. Mas quando nós crescemos, nós achamos que podemos, e nós não podemos. Aí as coisas não acontecem. As coisas não acontecem na família, no casal, com a criação dos filhos, no trabalho, na empresa. Não acontece. Porque nós não temos a sensibilidade de ouvir. Segunda coisa. Vocês estão aqui ou não? Está muito forte? Diga misericórdia. Segunda coisa que eu aprendo aqui. Diz assim, olha. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Amanhã, segundo passo, amanhã. Parece muito vago, né? Amanhã. Quando é que as coisas vão acontecer? Amanhã. Que momento? Amanhã. Em que horas? Amanhã. E esse amanhã aqui é o seguinte, é Deus dizendo para mim e para você que o tempo é Ele que controla. Não é no meu tempo, nem no seu tempo, nem no nosso tempo. É no tempo dEle. É Ele que vai reverter as coisas no tempo dEle. Nós sabemos que existe 2 tempos, sim ou não? Oi? Existe o quê? Ó, o cromo. Está aqui, ó. Eu controlo. O culto termina 8 horas. Viu, bispo? 8 horas. Então, você já sabe. Então, o pastor Paulo está me controlando aqui. Porque tem isso aqui, ó, tem horário. Mas eu não controlo Deus nisso aqui não, gente. Eu já vi alguém dizer o seguinte, Deus, vou te dar 24 horas. Aí eu pensei, vai morrer e não vai ver. Porque a Bíblia diz que um dia para Deus é como o quê? 1000 anos. Não vai ver. E 1000 anos como? Um dia. Agora, 1 minuto para Deus é quanto tempo? Vamos calcular aqui? Será que a gente consegue calcular? 1 minuto? 1 segundo? Meia hora? Eu não posso dizer para Deus, eu não posso controlar Deus. Mas o tempo de Deus é diferente desse aqui, irmãos. É verdade ou não? Oi? O tempo de Deus não é o cromos. O tempo de Deus é o kairos. E o kairos controla o cromos. Hã?
Tinha um homem, Deus usa o profeta e diz, vá lá, diga a Ezequias que ele morrerás e não viverás. Aí vai lá, o profeta diz a ele, aí tem aquela toda história, aí o Ezequias chora, olha para a parede, chora. E enquanto Isaías está chegando no pátio, Deus disse, volta, acrescentarei 15 anos, o profeta volta, aí diz, olha, curarei a sua... Agora, como prova, o que é que você quer? Você quer que o sol adiante 10 graus? Ou quer que volte? Aí... você faria a mesma coisa, adiantar é fácil, ele vai mesmo, eu quero que volte. Aí a sombra do sol, porque aqui, quem manda é ele, quem controla aqui é ele. Josué está na peleja, e a peleja não terminou, precisava matar os inimigos, e Josué olha, e o sol está querendo se inclinar, e Josué disse, Deus, para o sol e para a lua. Aí Deus para, porque quem controla sol e luas, estrela, mar, tudo, é Ele, não sou eu. Quem controla a sua história, a minha história, a sua vida, a minha família, a sua família, o seu trabalho, o meu trabalho, a sua igreja, a minha igreja, o seu ministério, tudo que nos rodeia é Ele, não sou eu. E ele está dizendo o seguinte, não é hoje, não é no seu tempo, não é no momento que você quer. É eu que decido, vai ser amanhã. Dá para esperar? Pergunta para a pessoa do seu lado, dá para esperar? Dá para esperar ou não? Dá para esperar ou não? Se não dá, faz como uma pessoa que eu conheço, que mora lá em casa, que é casada comigo há muito tempo, e eu não digo que o nome dela é Luzia, entendeu? Se vocês perguntam, eu não digo que é minha esposa, né? Ela era meio corrida, assim. Se acontece um negócio desse que aconteceu com Silas, meu filho, ela já tinha pulado da janela há muito tempo. Descer a escada, pulava da janela, sem sombra de dúvida. Aí um dia eu estava orando lá, pediu a Deus para resolver o negócio e tal. E aí passou um dia, passou 2, passou 3, e ela disse, eu não dou para esperar não. Eu vou resolver do meu jeito. Aí rodou a baiana lá, resolveu do jeito dela. Mas em vez de melhorar a situação, piorou. Aí quando o negócio piora, depois a gente acerta em casa. Depois que o negócio piora, aí o choro fica mais intenso. Aí, oh Jesus, oh meu Pai do céu. Bota Jesus rodado. Aí ela foi para a igreja, e aconteceu isso literalmente. Aí quando está falando, Deus usa uma mulher lá e disse, você está reclamando. Porque na hora que eu fui agir, você entregou o negócio para eu resolver. Na hora que eu fui resolver, você não soube esperar, você resolveu. E aí agora? Foi assim ou não foi? E aí? Irmãos, a gente se mete em cada problema e depois o seguinte, não foi nada do diabo. É o diabo, não foi nada do diabo, é a sua falta de paciência, a sua falta de tranquilidade. O fruto do Espírito não está brotando em nós. Aí a gente se mete em problema e diz, foi o diabo nada, foi eu mesmo que me meti em problema. E aí o seguinte, às vezes, nós queremos resolver o negócio e pioramos. Dá para esperar um pouquinho? Dá para esperar um pouquinho ou não? Oi? Dá para esperar? Mas não é no seu tempo, é no tempo dele, é amanhã. É amanhã. É amanhã. Oi? É amanhã. Pode ser daqui 1 ano. Pode ser daqui 6 meses. Minha sogra orou 20 e poucos anos para o meu sogro aceitar Jesus. Beberrão, botou a minha cunhada e a Luzia para fora de tanto que batia. Alcoólatra. Minha sogra orou 20 e poucos anos. Hoje, você liga para lá, você não encontra ele dentro de casa. É trabalho, chega, toma banho, come, igreja. É o porteiro da igreja. É o primeiro que chega na igreja e o último que sai.
Luzinho um dia me disse, meu pai nunca brincou com a gente. Aí David chega lá, fazia dele cavalinho. Monta aí, vovô, monta, deita, vovô, deita. Passava a perna e tafo no avô, e tafo no avô. Vamos, cavalinho, vamos, cavalinho. O homem que batia para ver sangue descer. Mas, irmãos, quando Deus faz a obra, Ele faz completa. Completa. Não tem espaço nem para pensar em voltar atrás. Não fica nada por desejar. A obra é completa. Aquele que começou a boa obra, primeiro, começou a obra é boa, e a Bíblia diz, e Ele mesmo aperfeiçoará. Então não tem defeito. Vai vir sem defeito, irmãos. Agora, dá para esperar? É amanhã. Terceiro lugar, vamos correndo. Terceiro lugar, e esta hora, mais ou menos, dar-se-á um arqueiro de flor de farinha por um círculo, e 2 de cevada por um círculo. E eu fiquei pensando, meu Deus, para quem estava vendendo uma cabeça de jumento por 80 círculos de prata, agora meio saco de farinha por um círculo de 2 de cevada por um círculo. Meu Deus do céu. Se você não tiver sensibilidade de ouvir a voz de Deus, de crer que Deus pode mudar, você entra na história do capitão aqui, ó. Ele disse, isso pode acontecer? Nem que Deus fizesse janela no céu, nem que Deus fizesse janela do céu, isso poderia acontecer. Às vezes, nós somos tão incrédulos que pensamos, e pode acontecer isso? Pode acontecer isso? Será que a sua história pode mudar? Será que o seu filho pode se converter? Será que o seu marido pode aceitar Jesus? Será que a sua história pode mudar? Será que a sua empresa pode dar certo? Será que sua mulher pode se converter? Será que a sua família pode aceitar a Jesus? Deixa eu te falar uma coisa aqui. Isso aqui quer dizer o seguinte: Deus, Ele arrebata as coisas mais rápido do que você pode piscar. Mais rápido do que você pode conceder o seu pensamento. Mais rápido do que qualquer coisa que você pode fazer, Deus pode reverter qualquer circunstância e qualquer situação. Está dizendo aqui o seguinte: amanhã, mais ou menos, esse mesmo horário da dar-se-á, vai acontecer, vai estar um alqueire de farinha por um círculo e 2 de cevada. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Deus vai te surpreender quando você começar a crer que Ele pode fazer. Quando você começar a enxergar, quando você começar a ouvir o que Ele está te dizendo, a sua história, que você pode pensar que até hoje não frutificou, o que você não frutificou em 10 anos, você vai frutificar em 1 ano. O que você não conseguiu em 10 anos de Londres, em 1 ano, Deus vai fazer você conseguir. Aí você vai dizer, mas o país está em crise. Mas o meu Deus nunca está em crise. Mas o país não tem um emprego. Meu Deus sempre tem uma porta melhor para mim e para você. Mas a situação é preta. Mas Deus, Ele toma conta de qualquer circunstância. Mas eu não tenho visto. Quem manda na rainha é o rei. Quem manda nessa terra é o rei. E quando Ele ordena lá em cima,
tudo tem que acontecer aqui embaixo. A Bíblia diz, irmãos, que não há nada vezes nada impossível para o nosso Deus. Ele faz uma virgem que nunca teve contato com homem gerar filhos. Ele faz uma mulher de 90 anos estéril a dar filhos. Ele abre o mar vermelho para que o seu povo passe no meio a pés enxuto. Abre o Jordão, ele para sol e lua, ele volta ao sol, ele faz o cego ver, ele faz o coxo andar, mesmo que esteja à beira do rio 38 anos. Ele faz o cego enxergar. Ele faz o surdo ouvir, ele faz com uma palavra o servo ressuscitar, porque não há nada impossível para o nosso Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? E se você crê nisso, você precisa estar preso a Ele, não a circunstância. Deus vai te surpreender. Diga amém, diga amém. Deus vai te surpreender naquilo que hoje é impossível para você fazer. Deus vai te surpreender. Deus vai surpreender a sua história, a sua família, os seus filhos. Aquele que você olha e diz: meus filhos estão se afastando do Evangelho, os meus filhos estão ficando longe de Deus. E Deus está dizendo: não está nada, eu estou no controle, eu estou guiando ele, eu estou guardando ele. No tempo certo ele volta, e ele vai estar no lugar aonde você sempre quis ver que ele estaria. Porque Deus é um Deus do impossível. Você crê nisso ou não? Deus vai te surpreender. Deus vai mudar a circunstância. Deus vai mudar situações. Porque Deus é um Deus que tem um controle de tudo nas suas mãos. Quarto lugar. Oh, Jesus. Quarto lugar, estou terminando. Diz o seguinte: dor de cevada por um círculo. Aonde? Aonde? Na porta de Samaria. Para mim, é o melhor passo que eu e você precisamos dar, esse aqui. Quando eu li isso aqui, eu disse: Jesus, isso é maravilhoso. Não vai ser no seu lugar, não vai ser no seu tempo, e nem no lugar que você estabeleceu. Vai ser no lugar que Ele decidir que vai ser. E vai ser aonde? Vocês estão aqui ou não, gente? Está tão ruim assim? Aonde vai ser? Vai ser aonde, irmãos? Não, terceira vez para vocês gravar. Vai ser aonde? Você conhece alguém que disse que é a porta? Vai ser aonde? Na porta. Na porta. Não vai ser no portão, vai ser na porta. E Jesus disse: eu sou o quê? Eu sou o quê? Eu sou o quê, irmãos? Então você tem que estar de junto da porta. Você tem que estar de junto de Jesus. Vocês têm que estar na beira de Jesus. Porque para o milagre acontecer, vai ser exatamente na porta. E a porta é Jesus. Hã? Esse é um grande mistério que está aqui. Às vezes você está esperando na janela. Hã? Às vezes você está esperando no profeta lá do Brasil. Às vezes você está esperando no pastor, na pastora, no bispo, na bispa. Às vezes você está esperando na igreja, está esperando no seu marido bonitão, na sua esposa lindona. Mas não vai acontecer, porque só vai acontecer na porta. É no lugar que ele escolheu. Hã? A Bíblia diz que a ele, a porta, foi dado o nome que é sobre todo o nome, onde toda língua confessa e todo joelho se dobrará. Então, quando você quiser que alguma coisa aconteça na sua vida, na sua história, você precisa estar na porta.
É na porta que o milagre vai acontecer. Você pode ir até para o muro, viu? Pode ir até para o muro. Você pode ficar na janela, pode ir para qualquer lugar. Mas depois você vai ter que vir para a porta, porque o milagre vai acontecer na porta. É na porta que o milagre vai acontecer. É verdade ou não, irmãos? Você crê nisso ou não? Se você estiver perto de Jesus, irmãos, tudo vai fluir na nossa história. Às vezes nós nos afastamos de Jesus. E ele diz, ainda que vocês sejam infiéis, eu, a porta, permanecerei fiel. A porta não sai do lugar. A porta está aqui. A porta está aqui. O sobrenatural vai acontecer na porta, irmãos. É na porta que você vai ver Deus trabalhar na sua vida. É na porta que você vai ver o milagre chegar na sua vida. Espera na porta. Fala para a pessoa desse lado aí, para ele crer. Diga, espera na porta. Pode ser na porta também. Esse é um grande segredo. A gente podia gastar a noite toda falando nisso aqui. Às vezes nós estamos esperando tanto em tantas pessoas que não pode resolver o nosso problema, irmãos. E a quem pode resolver o nosso problema, nós temos desprezado. Temos nos afastado. Temos caminhado para distante, para longe. Quando, na verdade, Deus está dizendo, meu filho, fique na porta. Espere na porta. É na porta. E Ele vai abrir a porta. E nós vamos passar. Mas só para quem está na porta. Eis que estou à porta. Se alguém ouvir, se estiver longe da porta, não ouve. Eram 10 virgens, 5 prudentes, 5 loucas. 5 não tinham azeite. Aí sabe o que aconteceu? Foi comprar azeite, distante. O noivo chegou, bateu na porta. As que estavam perto da porta abriu, entrou, e o noivo entrou na boda do cordeiro. Mas quem estava distante, sem azeite, perdeu a chance. Aí voltaram e disseram, Alex, estavam batendo na porta, Senhor, abre-nos a porta. Não, quando a porta abriu, você não estava perto da porta. Perdeu a chance de entrar na porta. Não se afaste da porta. Fique na porta, espere na porta, junto da porta, que você vai ver o milagre acontecer. Quinto e último. Vou até fechar a Bíblia. Posso ouvir amém ou não? Versículo 3. Veja aí na sua Bíblia. Versículo 3 diz assim, possa ser que seja diferente da minha. 4 homens leprosos estavam à entrada. 4. Quantos homens? E eles eram o quê? E estavam aonde? Que maravilha. Pode ser até leproso, mas se estiver na porta, vai ver o milagre de Deus acontecer. E sabe de uma coisa aqui? Vou terminar aqui dizendo o seguinte. Aquilo que eu desprezo é aquilo que Deus usa. Aquilo que eu desprezo é aquilo que Deus usa. Eram leprosos, não podia estar dentro da cidade. Estavam na porta. E sabe quem foi que Deus usou para mudar a circunstância, a situação, o problema, a causa daquele povo que estava dentro da cidade? Sabe quem foi? Os leprosos que estavam na porta. Irmãos, quando eu li isso, eu disse, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Às vezes a gente olha para as pessoas e diz, fulano não desce na minha garganta. Só Deus para me dar graça, para suportar fulano. Quem é você? Você é um zero.
E a gente vai criando situações, achando que fulano é menos do que Beltrano, Beltrano é mais do que Ciclano. E nós vamos ditando quem é melhor, quem não é, quem é inferior. Mas para Deus não existe isso não. Quando Deus quer usar, Deus usa até os leprosos, que precisa estar fora da cidade, que contamina, que aos olhos da sociedade não tem valor, que aos olhos do que estão dentro da cidade não tem valor, mas para Deus, até os leprosos têm o seu valor. E até os leprosos Deus usa para nos abençoar. Aqui dentro, aqui à beira da porta, não existe ninguém melhor do que ninguém. Aqui é a porta. E aqui não existe ninguém melhor do que ninguém. Uma vez eu fiz lá na igreja o seguinte: eu quero que você escolha um número, de 0 a 1, a 9, um número, pensa em um número, de 0 a 9. Pensou? Quem escolheu 0? Alguém pensou 0 aqui? Ninguém pensou 0. Certo ou não? Foi? Você não vale, não. Ninguém pensou 0. Só que se você pensou 1, você vai ser 1 o resto da vida. Se você pensou 2, você vai ser 2 o resto da vida. Se você pensou 9, você vai ser 9 o resto da vida. Mas se você pegar apenas um 0 e colocar junto de você, o seu valor vai aumentar. Você vai deixar de ser 1, passa a ser 10. Você deixa de ser 9 para ser 90. E às vezes as coisas nós desprezamos, mas essas coisas que nós desprezamos é alguma coisa que pode aumentar muito o nosso valor. Vocês estão aqui? Oi? Leprosos. Alguém disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode. O Salvador do mundo. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pode. Jesus, que vai mudar a sua sorte. Então, irmãos, não despreze nada e ninguém. Porque o que hoje eu desprezo, amanhã eu sinto falta. E se eu valorizo hoje, amanhã eu sou beneficiado. A gente poderia dar muito exemplo. A prostituta. Se lembra da prostituta Raabe? E muitas outras coisas. Noemi, Ruth. Para que eu vou andar com a mulher viúva de marido e dos filhos? Deixa essa mulher aí, vou voltar para minha terra. Ruth disse: não. Aonde tu dormires, eu dormireis. O teu Deus será o meu Deus. O que comeres, eu como. Onde repousar, eu repouso. E nada que seja a morte me separa. Mas eu vou andar com a viúva que não tem casa, que não tem comida, que não tem para onde ir. Siga a sua vida que eu vou seguir a minha. Mas se Ruth tivesse desprezado Noemi, ela não tinha alcançado a bênção que alcançou. Não despreze o que você tem na mão. Não despreze sua esposa, irmãos. Irmãs, não despreze o seu marido, mesmo que ele já tenha uma bolinha na frente. A gente precisa aprender a valorizar. Não é, irmão, que está fazendo 22 anos, eu também estou no caminho, já tenho 20. Né? E o seguinte, a gente tem que aprender a valorizar as coisas. Aprenda a valorizar a sua igreja. Aprenda a valorizar a sua igreja. Porque eu já tive gente que estava na nossa igreja e foi para o Brasil e depois me ligou dizendo: pastor, eu não consigo me adaptar a igreja nenhuma. Mas quando estava aqui, a igreja não prestava. O pastor era preto, falava errado, era da Bahia, era isso, era aquilo. Já chegaram no final do culto dizendo: pastor, mas a colocação do verbo não sei o que, só colocou errado. Eu quase que digo: minha irmã, glória a Deus. Mas agora está lá no Brasil, ligando para a gente, dizendo: não acho uma igreja como aí. Mas quando estava aqui, desprezava.
Valorize o que você tem na mão hoje, meu irmão. Valorize esse homem, essa mulher de Deus. Tem história. E o seguinte, a sua vida vai ser acrescentada pelo que eu valorizo. A Bíblia diz, honra o teu pai e a tua mãe, valoriza o teu pai e a tua mãe, ama o teu pai e a tua mãe, para que os teus dias se prolonguem na terra e tu vá bem. Valoriza o que você tem. Valoriza o teu pai. Eu tinha um bando de gente lá na igreja que passava 2, 3 meses sem ligar para os pais no Brasil. Valorize o que você tem. Porque depois que você perde, irmãos, abre uma lacuna imensa. Jesus usou 4 leprosos, aí desceram, tinha comida, muita comida, e os leprosos foram um cara consciente, que estavam comendo, todo mundo com corrente no ouro, pulseira, o cara já estava todo leproso, cheio de ouro, barriga cheia, aí um olhou para o outro, e um disse, rapaz, o que a gente está fazendo não é certo não. Aí um perguntou, o que é? A gente está comendo, bebendo, a gente está todo coberto de ouro, somos leprosos, mas está todo mundo de ouro aqui. E o povo está lá dentro morrendo, rapaz, de fome. Não, vamos fazer isso não, vamos levantar e vamos lá. Vamos lá. Aí chegaram na porta da cidade, aonde? Na porta. No muro não serve, na porta. Você daí de dentro, lá no arraial dos inimigos tem comida farta, tem ouro, tem tudo. Abre aqui. Nós estamos cheios. Vocês podem ir lá embaixo, não tem ninguém. Porque Deus já mudou a sorte de vocês. Deus já abriu janelas nos céus. O milagre já chegou. É só passar pela porta, porque o milagre está aí. A bênção está aí, a abundância está aí. Aí abriram a porta, passaram pela porta, desceram no arraial do inimigo e tinham comida. E comeram à vontade. Aí, aquele que duvidou, ficou na porta e dizia, eu não acredito nisso. O povo passou por cima dele e ele morreu pisoteado. Não deixe a dúvida entrar no seu coração, porque a dúvida nos leva à morte. A gente vai ver, mas não vai desfrutar. Irmão, 5 passos, 5 ingredientes que Deus está nos dando hoje, para que a nossa vida possa ser melhor, para que a nossa vida possa alcançar algo diferente. 5 passos, são 5, não são muitos, são 5 passos. 5 passos, que se você der, você vai ver que as coisas vão mudar na nossa vida. Abaixa a sua cabeça, eu queria orar com vocês. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, por essa rica, maravilhosa oportunidade de podermos, Senhor, compartilharmos com os nossos irmãos. Podermos, Senhor, meditar na Tua palavra junto. Deus, que nós possamos seguir esses passos. Pai, que nós possamos tomar essas decisões. Que nós possamos ter a sensibilidade de Te ouvir, Senhor. Que nós podemos, Senhor Jesus, saber esperar o Teu tempo. Saber o lugar que o Senhor está agindo, operando. Senhor Jesus, que nós possamos, Senhor Jesus, estar aberto para ser surpreendido pelo Senhor. E nós precisamos crer, Senhor. Deus, e que nós possamos estar, Senhor, à beira da porta, do lado da porta, na frente da porta, contanto que nós estejamos perto da porta, Jesus. Tu és a porta. Deus, faz que os meus irmãos, a minha família, as famílias aqui representadas, essa igreja, esse ministério, Senhor, teu servo, o pastor Paulo, o anjo desta igreja, a pastora Sônia, nós possamos, Senhor, ver as portas se abrirem ao nosso favor, porque o nosso coração, Senhor, está em Ti. Senhor, a nossa alma anela pelos Teus átrios, Senhor. Nós temos entrado nas Tuas portas com louvores, com átrios. Deus, abre a porta.
Senhor, a porta que nós honramos a Ti, a porta que nós podemos, Senhor, passar para ver o Teu milagre, para que o Teu nome seja exaltado, Senhor. Deus, tem famílias aqui que precisa passar pela porta. Senhor, tem histórias aqui que precisa passar pela porta, Senhor. Deus, tem empresas que precisa passar pela porta. Tem trabalhos que precisa passar pela porta, Senhor. Deus, nos ajuda, Senhor. É isso que nós oramos nesta noite. Nós te agradecemos, portas eternas. Levantai-vos, ó portas eternas. Levantai-vos, ó portais eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso na batalha. Ele é o Senhor dos exércitos. Ele está entrando na porta, Ele está batendo na porta. Ele quer que nós passamos pela porta nesta noite. A porta da humildade, a porta da confiança, a porta da entrega. Oh, Senhor, nós queremos entregar tudo em Ti, Senhor. Nós queremos adentrar o santo dos santos lugar nesta noite. Oh, aleluia, Senhor. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com toda a sua amada igreja e permaneça sobre ela até a volta de Jesus. Todos digam comigo, amém, que assim seja. Deus te abençoe.